Tô tranquilo. Mauro César Pereira. Eu tô assim porque eu acho que hoje, a carinha dele, que o torcedor do Flamengo, hoje, ele tá fazendo papel de palhaço. O que a gente vê do time, principalmente nos segundos tempos das partidas, é algo assim bizarro. Você respirar com esse negócio do nariz. Aqui aqui é o sacrifício pelo entretenimento. É o sacrifício pelo entretenimento. Agora, o torcedor, Mauro, eu concordei com você, o Vitor Pereira não tem que cair. Agora, eu já passo a me render. Sei que você não. Porque a culpa é dele? Não. A culpa maior é da diretoria, a culpa maior é dos jogadores. Mas não parece, Mauro, que o time não tá jogando pro cara? Porque o segundo tempo que a gente vê do Flamengo sempre é assustador. Ontem, o Flamengo lento no segundo tempo, o Flamengo parecendo entregue no segundo tempo, e o Fluminense correndo o tempo inteiro buscando gol. Não é de se revoltar, o torcedor tem razão. O torcedor ontem xingou o Landim, xingou o Marcos Braz, vaiou o Vitor Pereira, chamou de burro na hora das substituições, porque realmente é um começo de temporada muito ruim, né, Mauro? Bem, vamos lá. Assim, eu sempre digo pra você o seguinte, uma coisa é a posição do torcedor. Eu não posso aqui ter posição do torcedor. Você tem posição do torcedor que está fazendo o seu show aí. O entretenimento, o showman. Eu não tenho essa proposta. A minha proposta é falar de futebol, tentando analisar futebol, errando, acertando, fazendo o meu trabalho da maneira mais honesta possível. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que para mim o torcedor, não importa se ele vai ao estádio ou não, ele nunca pode balizar nenhuma decisão, porque o torcedor ele toma todas as decisões em cima do resultado, em cima da emoção, e é natural que assim seja. E o futebol tem que ser gerido de forma profissional. Se você se deixar levar pela ala da mídia, que vai colocar terror o tempo todo, até por clubismo, por bairrismo, ou pelo torcedor maluco que quer trocar de técnico toda hora, você está ferrado, você vai pro buraco. Eu achei que ontem foi um jogo ruim como espetáculo, foi muito brigado, muitas faltas, uma arbitragem muito ruim, muito falha, que não conseguia se impor. Mas o jogo teve algumas coisas que eu achei interessantes, especialmente algo que é raro no Brasil, que foi o duelo dos técnicos. Eu gostei muito da escalação do Flamengo. Primeiro, vazou de novo, né, a escalação, que é bom sempre frisar. Tem gente que reclama do repórter que dá a escalação. O repórter não tem culpa nenhuma, ele tem mérito. A função dele é apurar a informação. O problema é do Flamengo que não consegue se organizar e vaza a escalação sempre. Ontem, os colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, um depois o outro, Vene Casagrande, o Fred Gomes, do GE, então já estavam dando a escalação horas antes. Então o Fernando Diniz, ele não foi surpreendido. Uma coisa é você receber a escalação uma hora antes e falar, cara, que time é esse aqui? Como é que ele vai arrumar? E a outra é horas e horas antes. O cara teve tempo de se debruçar em cima daquilo, discutir com seus pares. Ainda assim, o primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo que o Fluminense ficou muito desconfortável. Até conversava com um colega jornalista, que teve uma conversa informal com o Vitor Pereira lá no começo do ano, e nesse papo ele me contava ontem que o Vitor Pereira elogiou muito o Fernando Diniz pelos confrontos que teve com ele no ano passado, Fluminense e Corinthians, até em semifinal de Copa do Brasil, quando o Fluminense jogou melhor que o Corinthians, e não merecia ser eliminado, na minha opinião, mas 2 erros de saída de bola, tomou 2 gols no Rio, acabou perdendo o jogo aqui em São Paulo, mas jogou bem o Fluminense. E ele elogiava o Diniz e falava, isso em janeiro, para jogar contra os times dele, você tem que sufocar lá em cima, não pode deixar ele construir jogada lá de trás. Traduzindo. E o Flamengo fez isso muito bem ontem, até as entradas, o Matheus França, porque ele não Gonçalves. Jogador de mais força, jogador capaz de marcar mais, dificultar a saída de bola do adversário. O Matheus Gonçalves é velocidade, é levinho, o outro não, o outro é um cara hábil, tem bom controle de bola e muito forte. Tanto que ele tentou várias vezes a roubada de bola, como o do gol anulado, que para mim foi bem anulado, acho que, eu não sei nem o que a arbitragem marcou, mas eu vi um pisão dele no pé do André. No replay foi o que eu identifiquei. Acho que o gol foi bem anulado. Mas ele tentou ali várias vezes. E ele, o Gabigol e o Arrascaeta marcaram a saída de bola o primeiro tempo inteiro. O Flamengo meio que esganou o Fluminense ali. O Fluminense não conseguia jogar. A única chance do Fluminense foi um chute tucano de fora da área. No único momento que ele teve uma liberdade, deu um chute de primeiro, o Matheus Cunha defendeu. O Fluminense não conseguia criar. Então o primeiro tempo foi bom do Flamengo, com uma deficiência que foi a pouca produção ofensiva. Criou muito pouco. O gol foi um gol de jogada individual do Everton Cebolinha, mas o Flamengo criou muito pouco. Teve o chute do Arrascaeta, a defesa do goleiro, mas foi pouco. Mas o time do Flamengo se preparou bem para o adversário e conseguiu anular os pontos fortes. Mas o Diniz é um bom técnico, está do outro lado. E conhece seu time, está lá há muito tempo. Né? Já a segunda passagem. No ano passado, mesmo quando teve alguns momentos de instabilidade durante o Brasileiro, alguns resultados ruins, foi mantido. Quando perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu a chance de fazer a final com o Flamengo, foi mantido. E ele sabe o material que ele tem em mãos. Aí ele faz mexidas inteligentes. No segundo tempo, o gol número 1 do Fluminense, de empate, tem muito das trocas. O Fluminense concentrou do lado esquerdo ali, além do Alexandre, lateral esquerdo, que é um garoto da base, estava ali o Pirani, estava ali o Lima, estava ali o Arias, todos participam da jogada. Então, no momento que a bola passa pelo Matheus França, tem um efeito dominó.
sai o Pablo para dar o combate, é batido, sai o Rodrigo Caio para cobri-lo, não consegue impedir a sequência da jogada. Quando o Léo Pereira vai no área, ele já está tocando para o Cano entra livre ali, não perde segundo, nunca empata o jogo. Então tem ali um trabalho do técnico. Teve um duelo interessante. Mais adiante, quando sai o Gabigol e sai o Arrascaeta, os dois não conseguiam mais fazer o trabalho, estavam mortos. E esses caras estão jogando todo o jogo. Se você analisar o retrospecto recente, o Fluminense jogou contra o Bangu, não lembro qual foi o adversário anterior, foi um outro time pequeno, Portuguesa talvez, e descansando a semana inteira. O Flamengo fez de lá para cá, sábado de Carnaval Resende, domingo viagem para Quito, revezando o time, mas a sequência. Tem o jogador participando de tudo, ficando no banco e tal. Domingo, Quito, terça, viagem para Quito, terça jogo contra o Del Valle, sábado Botafogo em Brasília, terça jogo no Maracanã com o Del Valle, domingo jogo com o Vasco e quarto jogo com o Fluminense. Então é óbvio, o Flamengo não tinha ontem Davi Luiz machucado e sem condições ideais, Varela e Pedro estavam no banco só para uma emergência, não tinham condições de entrar, a não ser que, sei lá, machucasse todo mundo, entra aí e faz número. Por isso que eles estavam no banco. Não tem o Felipe Luiz, o Flamengo não tem os dois volantes, o Pulga e o Thiago Maia, o Flamengo não tem o Pedro, já citei, vários desfalques. Então acho que ele montou o time bem com o material que ele tinha em mãos. O Everton Ribeiro também não jogou, não sei se tinha físico também. No final... O Everton Ribeiro é um jogador que está jogando todos os jogos também. Quando ele faz as mudanças, entrou o Mateusão. Qual a opção que ele tem ali? Você acha que o Pedro ia entrar voltando de lesão para fazer a marcação de bola. E o Mateusão, quando entra, ele coloca o Ayrton Lucas na ala, adianta o Cebolinha para fazer o papel ali de homem mais avançado, próximo do centroavante, e os dois começam a empurrar o Fluminense. É o momento do jogo em que até o Flamengo tira o Fluminense do seu campo, e até tem uma sequência de bolas paradas, que o Cebolinha bastou dizer, escanteio, falta, só que não deu em nada. No final do jogo, aí o Diniz faz uma cartada de desespero. Ele coloca o Giovani, coloca o Alan, ele vai para cima com tudo, enche a área do Flamengo, e o gol é totalmente aleatório, como poderia ser do outro lado. O Fluminense não construiu jogadas, não teve volume. Venceu o jogo, merece, tentou, se arriscou, venceu o jogo, não estou questionando isso. Mas não foi um jogo de supremacia de um sobre o outro, com muitas chances perdidas. Por exemplo, o jogo do Hugo ano passado, exemplo do jogo do Hugo, né? A última vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi 2-1, Paulo Souza era o técnico, o Fluminense massacrou o Flamengo. E o Hugo fez 500 defesas. Acho que ele nunca mais vai fazer aquilo, né? Foi um jogo absurdo do Hugo. Aquele jogo foi total supremacia do Fluminense e o Flamengo ganhou. Ontem eu acho que foi um jogo mais igual, eu achei interessante o duelo dos técnicos. Acho também que o Vitor Pereira é um tremendo azarado, né? Porque assim, a bola do gol do Fluminense é um chute errado do Cano. O Pirani é um erro de marcação, porque o Pirani está solto, isso é um chute mascado e a bola vai no canto, vai no gol. Quer dizer, com ele acontece tudo ao contrário. O cara é azarado também. Não consegue ganhar clássico, né? É impressionante isso. O gol de domingo, um chute do Puma Rodrigues, que a bola vem, ele chuta do jeito que vai, a bola entra. Acho que ali tem um pouco de colaboração do Santos e do Cebolinha, mas a bola vai no gol. Ontem, de novo, o chute errado do Cano, a bola vira um passe e sai o gol. Quer dizer, um pouco de azar também. Mas eu achei que o jogo teve um bom duelo dos técnicos. Assim, honestamente, eu não vou pautar minha opinião pelo resultado e tudo. E eu acho que é hora de testar essa. É Taça Guanabara mesmo. Vai testar quando? Do Brasileiro, da Libertadores? Na Copa do Brasil, para arriscar perder para um pequeno ser eliminado? Como o Botafogo quase foi eliminado pelo Sergipe. Aliás, o Botafogo ontem perdeu e não vai disputar. Já está eliminado do Campeonato do Botafogo. A SAF do Botafogo já Passa Volta Redonda. Né?